Que bom! Olha só, começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Mais uma quinta-feira que nós estamos juntos e para mim é uma honra, uma alegria para nós ter você aí do outro lado, acompanhando aqui, sente aqui na mesa conosco, mais um episódio da nossa temporada São Paulo, aqui nos estúdios da Canção Nova. A gente está trazendo aí para você sempre vidas que nos aproximem de nosso Senhor. E hoje eu tenho uma alegria, a honra de receber aqui mais de 20 anos de Canção Nova já. 25 anos de Canção Nova. Antonieta, seja bem-vinda aqui ao nosso Santo Flow. Muito obrigada, Duca. Guto, estou emocionada, gente, porque a gente se encontrou no caminho da intercessão. Foi verdade. Não é verdade? Isso, um verdade. Caminho de intercessão, intercedendo pelo padre Gabriel, e a gente foi formando uma família, parecendo que a gente já se conhecia, porque isso. A oração faz isso conosco. Faz. E conhecê-lo pessoalmente, né, já conhecia pelo trabalho seguindo ali, desde a época de Dom Henrique, e dando sequência nesta missão tão linda. Então, quando a gente se conhece pessoalmente, que a gente vê, causa um efeito maravilhoso. E isso é muito bom. Alegra com também certeza o nosso é como coração. se já se conhecia mesmo. É verdade. É impressionante, né? É impressionante. Mas Santo Agostinho falava sobre isso, sobre a idade das almas. O corpo às vezes não se conhece, mas as almas já se conheciam. Exatamente. E isso é verdade mesmo, isso é não muito tenho claro. dúvida. Chegar no céu, nós já faremos essa grande experiência do que a gente experimenta aqui. Verdade. É uma pequena fagulha. Verdade. Muito. Mas que bom. Bem-vinda. Sacia a alma. Obrigada. Estamos aqui. Vai compartilhando essa live. Imagina, a pessoa, 25 anos de Canção Nova. Muitas viagens em missão. Muitas com o Padre Jonas até. Uhum. Muitas viagens com o Padre Jonas. E muitas viagens com missionários da Canção Nova e ela como missionária também. Então, muita coisa a gente vai escutar hoje aqui no nosso podcast. E vai compartilhando. Pega o link dessa live, vai em compartilhar, copiar link. Pega o celular agora, manda para o maior número de pessoas que você puder. 5, 10 pessoas, já faz uma grande diferença. E vai lá, Antonieta da Canção Nova. Não tem mais sobrenome, né? O seu sobrenome é Antonieta da Canção Nova, né? Não tem jeito, eu tenho né? um nome, é mais nome do que a gente, né? O nome já é grande. O nome é grande. Antonieta, mas todo mundo só fala Antonieta da Canção Nova. Antonieta, Santana, Pereira, Salles. Mas Antonieta da Canção Nova. Não tem jeito, né? Todo mundo o nosso sobrenome fala. É Canção Nova. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vai compartilhando que hoje nós temos aqui, com certeza, um podcast que vai marcar muito a nossa vida e o nosso coração. Você é baiana? Sou. E aí? Nasci em Jequié, Cidade Sol, 45 graus, num sol maravilhoso, 365 dias. Sim. E é maravilhoso, amo ser baiana, jequiéense. Olha só. E sou feliz. Olha só, como é que foi o início da vida? Família católica, uma infância tranquila? Graças a Deus, família católica, infância tranquila. Sou a primogênita de 7 irmãos. O Senhor já recolheu, está com ele na glória. Meu pai também. Cresci vendo o meu pai só amando a família e estando conosco. Certo. Nunca na minha vida vi o meu pai falar assim, olha, eu vou sair ali para dar uma voltinha. Certo. Acredita numa coisa dessa? Olha só. Pois é, então cresci dessa forma. Ele chegava da feira com a bicicleta e os 7, como acontecia, mas ia pendurado na bicicleta. Na mesma bicicleta? Na mesma bicicleta, porque meu pai tinha um comércio na feira e ele ia e voltava de bicicleta. Então, quando ele voltava de bicicleta, nós ficávamos no passeio de casa gritando, Painho chegou, Painho chegou. Oh, que maravilha. E saía aquela fileira e ele conseguia colocar todos na bicicleta para terminar de chegar em casa. Então, era muito bom. Não conseguia fazer isso com o carro, mas com a bicicleta, porque o carro já tinha que parar, abrir, mas com a bicicleta era fácil e então era uma festa. Né? Então, cresci nessa família católica, a minha avó morava conosco. Fui batizada 15 dias depois que eu nasci, no dia 12 de outubro, às 4 horas da manhã, na alvorada da festa de Nossa Senhora. Nasci no dia dela, cresci minha mãe falando que eu sou toda dela, pertenço a ela. E logo em seguida
fui levada ao batismo. E a minha avó materna, com o meu avô, que são os meus padrinhos, foi que me levou, disse na igreja que os padrinhos eram Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santo Antônio de Pádua. Isso. E o meu nome é em homenagem também a Santo Santo Antônio. Antônio. E quem me batizou foi o venerável Padre Hilário, né, que está em processo de beatificação, passionista no Santuário Jesus Crucificado, lá em Jiquié, que também foi uma congregação que eu fiz caminho vocacional e fui trilhada neste caminho. No meio do tempo, mais lá frente, eu me perdi, abandonei a Deus. Mas... A adolescência e a juventude meio que abandonou esse caminho. Assim. A adolescência foi bem reta, certo. Né, no caminho do Senhor. Entrando na juventude, eu tinha aquele desejo e dentro de mim eu sabia que Deus me chamava para dar uma resposta diferenciada. Certo. E comecei a fazer caminho vocacional com a congregação passionista. Então, eu tinha 2 irmãs que me acompanhavam, a irmã Maria Crucifixa e a irmã Maria Ivone, dessa mesma congregação passionista que administra a minha paróquia de origem lá em Jiquié. Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E tem o convento lá, que hoje é um santuário. É terra de Dom Rui? Dom Rui é de Jequié, não é? Dom Rui? Não, ele foi bispo Ele foi lá. bispo lá, mas ele não é de lá. Ele é de Feira de Santana, Isso, desculpa. ele é de Feira de Santana. Mas ele foi bispo lá. Foi bispo lá. Ah, isso mesmo. Mas vamos lá. E aí que você começou... Então, fiz caminho vocacional e para a congregação sabia, nossa, queimava dentro de mim a paixão pelo carisma passionista, fundador São Paulo da Cruz. Então, eu fui criada naquele forno e tinha certeza, né, que Deus pediu uma resposta, né, a um chamado. E fui. Neste tempo, eu conheci o meu esposo. Eu estudava música numa escola da cidade, uma filarmônica, Sim. E o irmão dele era meu colega nessa escola. E um dia, voltando para casa, me apresentou ele, que a gente se encontrou assim no caminho. Eu nunca tinha namorado Guto. E me apresentou. E eu brinquei assim, falei, nossa, Sam, eu acho que eu fico melhor com seu irmão do que com você. Brinquei assim. Nossa. E ele ficou na curiosidade, perguntou quem era eu para ele. E ele falou assim, não, olha, esquece que essa menina é bem tranquila, ela nem nunca tinha namorado. E ele, muito cara de pau, sem vergonha, apostou com os colegas que conseguiria me namorar. E se matriculou fingindo que estava estudando música para se aproximar de mim. Rapaz. Pensa uma coisa dessa. Isso com que idade? Eu ia fazer 18 anos. Ia fazer 18. Certo. É isso. Aí, também com o acompanhamento, né, falei que... Aí ele foi pedir a minha mão, né, em namoro aos meus pais, e eu conversei com a irmã achou muito interessante, falou, minha filha, é importante fazer o caminho do namoro, para você discernir, né, de fato, a questão da vocação. E eu fiz caminho... Fiz essa experiência do namoro e optei pelo namoro, não é? E segui em frente, foram 7 anos de namoro, um namoro bem longo, 7 anos. Nos casamos e depois do casamento eu abandonei a Deus. Mas depois do casamento em si, e 7 anos se preparando e tal, essa preparação foi uma preparação próxima da igreja, não? Foi, porque nesse período eu era do grupo de jovens, Firmes, Legião de Maria, Apostolado da Oração, né? Estava dedicada a todo o serviço na paróquia, permaneci desta forma. Após o casamento foi que eu debandei. O que você acha que fez que abandonou Nosso Senhor depois que casou? Olha, primeiro fato, eu morava em outro bairro, certo. E Tião não tinha essa experiência de vida na igreja, na fé católica. Não tinha. E, de alguma forma, no namoro, mesmo sendo longo, talvez eu não consegui, mas ele também não teve interesse de se aproximar, porque o certo seria, nossa, a minha namorada é do grupo de jovem, eu também vou entrar, vou participar. Ele não teve interesse, nem eu insisti.
Cada um no seu cantinho. Cada um no seu cantinho, entendeu? Então, eu seguia o meu caminho na igreja, ele na dele, ia na missa, assim, no domingo, mas não tinha tanto compromisso. E quando eu me casei, eu que me afastei. Porque aí eu fiquei encantada com o mundo dos bailes, das festas. Não estou dizendo que é contra contra baile, festa, nada disso. Mas não era uma realidade presente minha. Né? O meu pai deu uma... Ele sim. Ele sim, porque a minha criação foi bem diferente. Meu pai tinha todo aquele cuidado, então ele não permitia, era tudo muito... E eu não achava ruim, para mim era muito tranquilo, para mim era normal não estar... Porque meu pai dava essa direção e eu não questionava, entendeu? Então, o meu caminho era, passei no primeiro vestibular, fui para a faculdade, né? Eu dava aula à tarde, ia para a faculdade, ia para os serviços da igreja, participava de uma banda que eu tinha ensaio e por aí fui. Para mim, isso era natural, entendeu? Então, quando eu me casei, então eu vi esse outro lado, que me arrastou de uma vez, arrancou o meu coração da presença de Deus, literalmente, Edu. Literalmente. Arrancou o meu coração da presença de Deus e me jogou neste mundão. E você ia para as festas, ia com o marido, e o que é que você ali não fazia e acabou começando a se envolver? O que é que aconteceu assim? Porque você fala tão de forma tão forte. Olha, eu abandonei Nosso Senhor quando eu casei. O que era? Como era esse caminho? Como era essa vida? Não ia nem na missa no domingo. Isso me faz sofrer muito. O tempo que eu levei, que nem na missa no domingo eu ia rezar, pegar o texto, nem pensar. E uma coisa que me faz também entristecer o coração é não saber aonde foi parar a minha Bíblia, a minha primeira Bíblia que eu ganhei de presente aos 15 anos dos meus pais. Então, isso me faz sofrer. Quando eu lembro o tempo que eu me procuro, aonde eu estava, que eu abandonei a Deus, que nem na missa dominical eu ia. Então, foi realmente arrancar o meu coração da presença de Deus. Então, claro, eu não fazia nada de errado. Eu só tive até um namorado que é o meu marido. Mas amanhecia o dia nas festas, era um baile atrás do outro, era festa. E nós somos torcedores do Flamengo, a gente saía da Bahia para vir no Rio de Janeiro, por causa da festa do Flamengo, porque a gente corria atrás e gostava de muita farra. Eu queria sair na escola de samba para você ver. Olha aí. Era essa, entendeu? Loucura, vou dizer assim, da minha parte, e envolvida nisso tudo, ao extremo de abandonar a Deus desta forma, entendeu? E para você ter ideia, eu não queria nem ter filho logo, que era para ficar solta mesmo. Para ir aproveitando. Para ir aproveitar. Então, 2 anos depois, em uma dessas vindas ao Rio de Janeiro, quando eu voltei para a Bahia, na década de 80, estava no auge lambada. E a gente dançava muito. E eu me lembro que uma dessas festas no clube onde nós éramos associados, a gente passou a noite inteirinha dançando. E fizeram até um concurso lá de lambada, a gente acabou ganhando esse concurso. Eu cheguei muito cansada em casa e passando mal, e achei que foi porque tinha rebolado demais. E fui parar no médico para saber o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, o médico riu da minha cara e falou: olha, eu acho que você está grávida. Eu falava: impossível. Impossível nada. Eu estava grávida da minha primeira filha, Tiana. Dançou lambada a noite toda. Lambada a noite toda. E eu digo assim, que a minha filha me preservou de um mal pior, né? Porque para quem queria estar desfilando na escola de samba, então eu fui preservada. Ela chegou na hora que nós tínhamos. Exatamente. Então eu me enchi de alegria, primeiro filho. Então a gente foi viver este encantamento da gravidez, embora estava afastada de Deus. E fui viver o encantamento. Tive a minha primeira filha, 8 meses depois engravidei da segunda, que foi outra preservação de Deus. Na gravidez da minha segunda filha, já próximo de tê-la, eu descobri que o meu marido estava atolado em uma vida de adultério.
Ai, Jesus. Totalmente. Então, nesse... Mas quando estavam namorando nos 7 anos, eles saindo muito para as festas de vez em quando e você na igreja, não falavam para você, olha, esse rapaz ele vai muito, passeia muito e tal, ou realmente na época de namoro ele era mais comedido e quando no casamento é que explodiu isso? Então, ele não falava, Certo. eu não percebia, porque ele sempre foi muito trabalhador, Certo. muito íntegro, famoso na cidade, de boa família, Certo. e etc, etc. Então, tudo isso comporta uma identidade de uma pessoa, né? Sim. Que a gente vê assim por fora, mas que no coração, no caráter não tratado, ainda tem o vício Verdade. do pecado. Que foi explodir justamente nessa forma aí. E aí você descobriu, como foi isso aí? O mundo caiu. Nossa Senhora. Quantos anos de casada tinha? 6. 6 anos. O mundo caiu, tudo destruiu e ali, dolorosamente, eu fui perceber que eu estava longe de Deus, afastada dele, porque nesse tempo a minha mãe orava muito por mim e falava, eu não te criei para isso, você tem que voltar para Deus, incisivamente, a minha mãe ali com o rosário na mão, você não nasceu para essa vida, Antonieta, essa não é você. Então, neste sofrimento, ela fez a inscrição para eu fazer o cursilho de cristandade. Eu aceitei fazer o cursilho, estava no meio desse sofrimento, no meio da dor, a traição. É muito difícil para qualquer pessoa, não é? A questão da traição, não só para a mulher, mas para o homem também, porque essa questão de adultério é vice-versa, não é? Infelizmente, é uma praga, não é? Com certeza. Demoníaca. Nossa Senhora em Fátima deixou bem claro que a última batalha, né, de Satanás seria contra os matrimônios, né, e a família. E a gente vê como é que o mundo e a sociedade está. E nesse tempo, aí minha mãe fez a inscrição, eu fui. Por vergonha porque eu tinha consciência e noção, com vergonha de não ir ao retiro, não levando a Sagrada Escritura, eu fui na casa da minha mãe pedir a Bíblia dela emprestada. Uma das, né? Porque a gente sempre tem várias, né, de traduções diferentes. Chegando lá, minha mãe já era da Renovação há muito tempo, porque ela conheceu aqui em Santos, em São Paulo, onde as irmãs dela moram. Ela me veio com a Bíblia e ela veio assim, olha, estava orando e Deus me deu uma palavra para você. Eu nem sabia o que é isso. De Deus da palavra. Olha que coisa. E ela veio toda contente e falou, olha, a palavra que Deus deu para você. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. No livro do profeta Jeremias. Eu escutei, peguei a Bíblia. Ela falou assim, eu tenho certeza que você vai voltar transformada de lá. Fui. Chegando na casa de retiro, em Jiquié, tem um centro de treinamento dos líderes cristãos. É uma casa de retiro no alto de uma montanha que o bispo Dom Cristiano fez na diocese. E é um local muito lindo, maravilhoso, que marca a minha história de encontro com Deus. Sim. E no concílio, esperando abrir as portas para receber os cursilistas que fariam aquele cursilho, esperando do lado de fora, quando abriram, fazendo aquela festa, que eu entrei no ambiente, tinha uma faixa preta com letras garrafais brancas grandes, escrita, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foi exatamente o tema do meu cursilho de cristandade. Ao ler aquela frase, estremeceu tudo por dentro. Estremeceu, guto do céu, estremeceu por dentro a minha alma. E eu já fui sendo impactada ali pela frase, pela missa de abertura daquele cursilho. E no final daquele final de semana de retiro, ao receber o crucifixo, né, do cursilho,
A professora Diva foi minha professora na faculdade até, mas era uma grande mulher, uma excelente pregadora. Ela era do Cursilho, da direção diocesana do Cursilho, uma mulher maravilhosa. E por me conhecer, porque foi minha professora, ela veio me entregar o crucifixo e falou: espero de você uma resposta bem forte, Antonieta. Cristo conta com você. E eu disse, bem alto naquela capela, eu com a sua graça. Guto, eu saí de lá outra pessoa. Mas vivendo a situação com o marido. Vivendo. Mas e o interessante é que quando eu desci de lá, daquela casa de retiro, a primeira coisa que eu fiz, eu doei as minhas roupas dos shows da banda que eu participava, eu mudei todo o meu jeito de se comportar, eu entrei na escola de formação do Cursilho de Cristandade de cabeça, entrei sem perder a formação nenhuma semana. Na época foi lançado o Catecismo da Igreja Católica do Papa João Paulo II, nós tivemos 2 anos de estudo do catecismo, tudo, formação da escola, entrei assim, e ao mesmo tempo que eu estava no sofrimento desta realidade, eu entrei em cheio de volta à minha vida na igreja, a minha vida cristã, o apostolado, e em seguida o primeiro seminário de vida no Espírito para jovens na minha diocese. E eu estava lá fazendo aquele seminário de vida no Espírito e toda a experiência da espiritualidade, da renovação carismática católica, aí transbordou na minha vida. Mas nesse caminho, como que se resolveu ali com o marido? Menino, era um sofrimento que quanto mais eu rezava, mais pior ficava. Não chegaram a separar? Não cheguei a me separar, mas... Teve uma época que era tão insuportável que eu falei assim, olha, eu vou pedir a separação. Falei com a minha mãe, tirei a minha aliança. A minha aliança é a mesma. Certo. Do noivado e do casamento. E aí a minha mãe, cheguei na minha casa, ela falou assim, na casa dos meus pais, a gente sempre fala lá em casa, né? Quem é nordestino sempre fala assim, lá em casa. Cheguei lá em casa, a manhã falou assim, onde está a sua aliança? Aí eu falei, eu tirei... a senhora vai no fórum comigo, eu vou pedir o divórcio, não tem condição. Ai, Jesus. Aí, manhã, sabiamente, eu falo para ela que ela não sabe... A gente se forma em teologia, mas eu falo para ela, a senhora é a maior teóloga que eu conheço. Ela falou assim para mim, olha, Antonieta, a aliança não é um simples círculo de ouro que você coloca no dedo, mas é um sacramental. E o demônio odeia as alianças dos cônjuges. Meu Deus, minha mãe falou isso, meu Deus, quando? Em 1992. Olha que sabedoria. Por aí. Anos depois, recentemente, eu li um artigozinho de um exorcista, ele dizendo, o demônio odeia a aliança dos cônjuges. Eu falei, meu Deus. E minha mãe, né, que só estudou até o 2º ano, aquele primário lá, né? Mas que é uma mulher assim profundamente mergulhada na Sagrada Escritura, de joelho no chão, fantástica. E manhã disse isso para mim, não, minha filha, você não pode perder ele para Satanás, vamos com o texto, com o rosário, eu te ajudo a rezar e tal. E ela insistiu, bote sua aliança de volta no dedo. Em seguida teve um cerco de Jericó na minha diocese, e eu estava na escala para animar a missa de meia-noite do Ministério de Música que eu fazia parte. E comecei a rezar nesse cerco de Jericó, rezar profundamente. Um dia eu saí da escola que eu dava aula e falei, eu vou direto, vou ficar na igreja e só vou voltar para casa depois da missa de meia-noite. Porque tinha a missa às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas e meia-noite. Durante os 7 dias de cerco de Jericó. E à tarde, no final da tarde, eu ajoelhada lá diante do Santíssimo Sacramento, rezando, o Senhor me deu uma imagem assim, que eu via ele ensanguentado. Aí eu até falei assim, nossa, este homem vai morrer, eu vou ficar livre para Deus. Sério, ainda imaginei dessa forma. Sim. Aí eu falei, nossa, pobre inocente. E o Senhor disse no meu coração, não, minha filha,
É o meu sangue sobre ele, porque a vida dele é cara e eu vou precisar. E eu ainda questionei, falei, nossa, quer dizer que eu é que estou na tua presença? Eu é que estou rezando, eu é que estou clamando e o Senhor está preocupado com ele. Então, eu fui fazendo um caminho, Guto, para perceber que, de alguma forma, eu também fui uma pessoa, digamos assim, adúltera também. O Antigo Testamento, quando Deus se reporta ao povo infiel, Deus chama o povo de povo adúltero. Isso. Então, eu também fui uma pessoa que fui infiel a Deus, o abandonei. Isso. Entendeu? Com consciência. Mas o abandonei a ponto de nem na missa no domingo ir. Então, eu estava longe de Deus. E ali, diante do meu orgulho, diante da minha volta, eu ainda me pego orgulhosa, vaidosa, achando que era mais importante, melhor, porque eu estava, estava ali rezando, né? Então, eu fui fazendo um caminho também de reconhecimento dos meus erros. Porque, é claro, né? Na vida, dois não é um que erra, os dois erram. Claro que a gente não vai botar sob medida a questão da vida dupla dele, mas eu também, com os meus erros, as minhas falhas, os meus egoísmos, a minha vaidade de pensar só em mim e tudo mais, não é? Então, fui fazendo a duras penas este caminho de volta. Todo esse processo. Isso, para me reconciliar com Deus, comigo e ter força para perdoar. Entendeu? Ter força para perdoar, que não é fácil. Não, é uma luta desigual. Eu imagino a quantidade de pessoas que está aí acompanhando a gente. Então, para você que está acompanhando, a gente está vendo aqui todo esse processo do perdão. E eu vou dizer uma coisa, essa questão do perdão, essa questão do adultério, com certeza esse podcast vai servir para muitas pessoas, né? Entender, vivenciar esse processo não é fácil, e com certeza o testemunho da Antonieta. Então, foi quanto tempo para você realmente liberar o perdão dessa situação, assim, você acha? Eu acredito que uns 3 anos, e isso segue a vida toda. Segue. Com certeza. A marca fica. Não é que você não perdoa, mas a marca, ela fica. Exato. Ali. A gente perdoa com a força que Deus dá. Certo. Porque a nossa natureza humana, que é pecaminosa, ela não é fácil. E a gente fala muito da misericórdia, da devoção à misericórdia, mas é muito difícil quando bate a porta. Exato, descer na miséria do outro. Descer na miséria do outro, como o nosso Senhor desce na nossa, não é? Então, foi um trabalho doído, sofrido, de reconhecimento, de olhar para a minha miséria e ter essa coragem de eu não tenho o direito de não perdoar o miserável que lançou a sua miséria sobre mim, me ferindo profundamente. Eu imagino como deve ter sido difícil, porque é logo na chegada da segunda filha. Pois é, muito difícil. Você com tudo aquilo corroendo dentro, mas uma segunda filha estava chegando, você precisava cuidar. Exatamente. E depois chegou uma terceira. Nossa. Ainda depois. Foi uma atrás da outra, pertinho? Foi uma atrás da outra, pertinho. 8 meses depois a segunda, você falou 8 meses. E 1 ano depois a outra. Então, o processo do nascimento das duas últimas, são 3 filhas? São 3 filhas biológicas e um adotivo, certo. Que é mais velho que elas. Né? Então, daí, foi dentro desse processo. Foi. E como que você... Assim, você chegou para ele e disse, olha, a partir de hoje, ou foi natural, assim, foi acontecendo e dentro de você perdoou e a convivência foi se tornando mais, como é que eu posso dizer, com harmonia? Como é que foi? Quando ele viu que eu estava firme em Deus e que o caminho era ele que ia perder, ele tentou se aproximar de Deus. Então, uma amiga comum nossa convidou para que ele fizesse participasse de um seminário de vida no Espírito, de uma semana missionária que estava acontecendo em uma paróquia lá da cidade, que a comunidade Canção Nova
e estava pregando lá. A primeira missão da comunidade Canção Nova, fora de Cachoeira Paulista, foi em São Gonçalo dos Campos, uma cidade ali pequena, no recôncavo, entre Salvador e Feira de Santana. Certo. Eu tive a graça de morar nesta missão quando eu entrei na Canção Nova, na comunidade. Então, os missionários de lá foram, a convite do padre, fazer uma semana missionária nessa paróquia. E dentro da programação tinha um seminário de vida no Espírito. E ele foi, a convite dessa amiga. Ele também já estava aqui no talo do horror, não é? E ele foi, não é? Foi tocado por Deus, chegou todo animado. Eu estava na paróquia até, e ele chegou todo animado. O padre o viu e deu sinal. Eles começaram a conversar. Eu estou aqui, né, ensaiando, a gente se preparando para a missa. E estou vendo o padre lá no fundo da igreja conversando com ele, e gesticulando, e o padre dava risada e tal. E o padre, na época, sabiamente, o convidou para participar do Ministério de Música. Aí ele falou, mas padre, eu não toco nem canto. Entrei na escola de música só para pegar a Antonieta, ainda usou essa linguagem. Pensa, gota. Aí o padre, não, mas você trabalha com eletrônica, sabe mexer com essas coisas, tu fica lá ajudando a operar o som. Assim. E ele foi. Começou o engajamento na igreja dessa forma, no grupo de oração, operando o som. E o ministério que eu participava, a gente tinha muitas missões, porque Sim. eu já pregava na renovação, então tinha uma demanda muito grande de missão e tudo. Então, esse engajamento foi trabalhando no coração, no interior, dele entrar de cabeça na vida com Deus. E era bem cru, porque só tinha recebido o batismo. Quando nasceu, o pai e a mãe levou para batizar, mais nada. Então, teve que começar tudo de novo, esse processo, né, com Deus. Então, através dessa aproximação, talvez isso tenha contribuído muito para que você pudesse ir liberando o perdão mais facilmente. E tinha um acompanhamento do sacerdote. Então, uma vez o padre conversando conosco, como nós estamos aqui, o padre intermediando a conversa no meio, fazendo uma direção Sim. espiritual conosco, o padre falou assim, Tião, quais são as virtudes de Antonieta? Aí ele elencou todas. Antonieta, quais são as virtudes de Tião? Elenquei todas. Quais são os defeitos? A gente foi apontando e aí, nessa lista, a gente foi percebendo, foi vendo que as virtudes eram muito maiores do que os defeitos. Embora tenhamos muitos. Mas quando a gente vai apontar para uma pessoa, graças a Deus, a gente consegue ver Sim. as virtudes, não é? Então, nesse caminho, o acompanhamento, a vida paroquial, o acompanhamento, a direção espiritual, tudo isso foi sendo transformado dentro da minha casa. Então, as meninas, eu fazia cartazes de oração em casa, porque as meninas pequenas já liam na parede e já rezavam. Eu colocava no espelho, olha, a luta era tão grande que eu escrevia no espelho assim, ó, o sangue de Jesus tem poder sobre mim, e pregava no espelho. Porque ele estava se barbeando, se penteando, era obrigado a ler. tinha essas dicas, sabe? Guto fazia dessa forma. E as meninas liam, e as meninas falavam, e eu apelava para a espiritualidade, para Deus. E dessa forma, sabe? O altar com os santos de devoção dentro de casa, o texto, a Bíblia. E até hoje eu sou assim em casa. E como foi o processo? Como casada, como foi que iniciou a possibilidade de ser Canção Nova? Na época que eu entrei na comunidade, casais já estabelecidos e casados entrava no núcleo da comunidade. Certo. Quando eu conheci a comunidade Canção Nova, eu falei, meu Deus... Que ano? Que eu conheci, acho que em 92, certo. Porque eu soube que tinha rádio, e falei para ele assim, olha, Tião, tem uma rádio católica lá em São Paulo que só pega em rádio de 3 faixas. Que a gente no Nordeste pegava muito em rádio de 3 faixas. Aí, inclusive, quando montou a torre da rádio, o Padre Jonas mandou virar a torre, a antena,
para o Nordeste. Ai, meu Deus, que maravilha, né? O Padre Jonas fez isso. Vira para o Nordeste. Por isso que a gente tem, né, tanta gente no Nordeste inteiro que conhece a Canção Nova desde o início, na rádio, porque pegava no rádio, de três faixas. E ele levou o rádio de 3 faixas à tarde para mim, ele já levou. Então, eu já liguei lá no rádio. Ele sabia de eletrônica, conhecia dessas já coisas. é a área dele, é da engenharia de radiodifusão. Então, eu coloquei na rádio Canção Nova, era 20. Quando eu ouço o povo falar, minha casa é 24 horas na Canção Nova. Eu era a mesma coisa. Só na rádio na época, né? A rádio ligada em 24 horas. Eu saía de casa, o rádio permanecia ligado. Porque eu escutava, era ondas eucarísticas entrando no seu lar. Olha, então era ondas eucarísticas, falava assim no rádio? A gente sempre fala ainda isso. É? Olha, eu amava, o coração de Jesus bate forte por você. Tinha uma vinheta dessa. Ai, Rádio Canção Nova, o amor está no ar. Eu amava. Vibra ainda dentro de mim, entendeu? Esse lugar aqui, para mim, é diferenciado. Mesmo morando aqui, é diferente. Que aqui era a Rádio Canção Nova. Aqui nesse lugar aqui agora? Aqui onde nós estamos era. Falei para Kaique ontem, é no prédio da antiga rádio, aí Kaique, eu não sei, lá era rádio, eu falei, lá era rádio. Não era nem nascido ainda, hein, Kaique? Não era nem nascido, lá era rádio, Kaique, um estúdio, uma capela maravilhosa, eu tenho uma foto naquela capela antiga, ajoelhada, rezando naquela capela. Falei da capela, do posto médico, que hoje é centro, né, posto médico Padre Pio, começou numa salinha aqui. Começou numa salinha aqui. Então, tudo aqui na Canção Nova mexe comigo, vibra e faz diferente a cada dia. A cada dia. Então, escutava a rádio. Escutava. Aí a Canção Nova foi pregar no Rebanhão. No Rebanhão, falei, meu Deus, é o meu lugar. Eu sou desse lugar. Então, uma identificação muito grande. E agora, eu vou fazer o quê? Eu me identifiquei, e o marido. Mas Deus pegou ele de jeito também. Não é? Pegou ele de jeito também. E nós conhecemos a missão em São Gonçalo dos Campos. Fomos para um encontro vocacional. Aí lá ele falou assim, Antonieta, este encontro não é assim para o Ministério de Música. Eu falei, não, menino. É um encontro vocacional. Ele falou, eu tô achando que tu me enrolou. Eu falei, não te enrolei, não. Eu te falei que a gente vinha no encontro vocacional. Porque eu ia muito para Salvador, para os congressos, as formações da renovação carismática, e ele confundiu, achou que era a mesma coisa. E no final do encontro ele falou assim, olha, se tu quiser desistir, tu desiste, mas eu não vou desistir, não. Sério? Eu vou seguir, vou seguir em frente. E nós fomos. Então, eu já entrei na missão e a gente colaborava com tudo que precisava. Era muito presente na casa, na vida da comunidade lá em São Gonçalo dos Campos. E um dia, a gente veio aqui em Cachoeira Paulista e o Padre Jonas e eu, louca para conhecer o Padre Jonas, fomos a Queluz, a nossa casa-mãe, lá em Queluz. E a casa que o Diácono Nelsinho falou tanto, maravilhosa. E você precisa conhecer na próxima oportunidade, se Deus quiser. Sim. Aí eu, louca para conhecer o Padre Jonas, a Ivana, que é minha conterrânea, entrou na comunidade primeiro que eu. Ivana falou assim, Antonieta, vou te apresentar o Padre Jonas. Meu Deus, quando eu vi o Padre Jonas, eu esqueci que era o Padre Jonas, eu pulei no pescoço. Ai, pulei no pescoço dele, aquela alegria. E o Padre Jonas é um homem que, quando ele está diante de você, ele é inteiro com você. Ele te olha nos olhos. Aquele olho verde entra dentro de você. Então, ele me falou, seja bem-vinda, me segurou firme. E eu toda contente, porque ele estava falando para mim, seja bem-vinda. Ele me pergunta, onde está o seu marido? Eita! Aí eu... Como assim? Eu que estou aqui inteira com ele, ele quer saber do meu marido. Aí ele, onde está o seu marido? A Luzia me falou dele. Eu falei, Luzia? Eu falei, gente, será que a Luzia conhece? Eu não estou sabendo, eu nem sei o que foi que Luzia até hoje falou sobre ele, né? Até hoje não sabe. Não sei. Aí vem ele andando bem devagar, aí cumprimenta o padre abraça ele e fala, meu filho, eu estou te esperando. O Padre Jonas falou simples assim na lata. Eu estou esperando. Volte, viu? Volte, eu estou te esperando. Não foi nem contigo? Não. Falou com ele, eu estou te esperando. E eu... Rapaz do céu, acho que
Menos de um ano depois, a rádio de São Gonçalo dos Campos, que era administrada pela Canção Nova, tinha sido tomada, depois retomou, foi lá onde Isabel Cortez morreu, que o coração está enterrado na Bahia, o corpo veio para cá. Quando essa rádio voltou para a Canção Nova de novo, o Eto ligou para Tião e falou: tu topas largar tudo aí e vir para a Canção Nova? Estou precisando de gente na missão em São Gonçalo dos Campos. Isso foi final de maio de 1997. Olha isso. Em junho, nós deixamos tudo em Jequié e fomos para a missão em São Gonçalo dos Campos. E quando minha mãe foi se despedir, ela falou assim: olha, não pensa em voltar. Olha isso. Deixa que eu sinto saudade no lugar de vocês, mas vai sem pensar em voltar. Mãinha falou assim, e a gente foi de cabeça, e por graça de Deus, porque a perseverança, o Padre Jonas fala que a perseverança é o segredo dos fortes, e a gente persevera por causa da graça de Deus que nos sustenta a cada dia, nesse desejo de dizer sim. Não é? Ele veio na época para a Cachoeira Paulista, que veio fazer essa parte aí profissional dele, que ele já trabalhava com radiodifusão, e na época a gente só tinha rádio, então ele veio aqui na época fazer serviço de rádio e voltou, não é? Eu já estava lá em São Gonçalo dos Campos, ele voltou, né, para ajustar, para fazer as coisas da rádio lá, e vamos ver de cabeça na missão. Um ano depois, foi adquirida a TV Canção Nova, lá em Aracaju, a retransmissora, né? A gente fala que é a retransmissora mãe da TV Canção Nova, foi adquirida lá, e 6 meses depois a gente veio remanejados aqui para a Cachoeira Paulista, por causa dessa questão profissional dele, porque o carisma é tão bom que Deus aproveita da nossa formação profissional também para colocar dentro da obra daquilo que se precisa. Quando vocês vieram logo no início, vieram como funcionários da Canção Nova? Não. Como missionários? Missionários, E estão até hoje? Estamos até hoje. Inclusive, na época, a gente não tinha... Era muito bom, meu Deus, não tinha côngrua, né? A comunidade se responsabiliza, é responsável pela manutenção do missionário. Então, uma côngrua para as necessidades básicas, não é, de cada missionário, de cada casa, que o Padre Jonas desejou famílias preservadas. Por isso que cada casal mora na sua residência, para preservar a família ali, o ninho familiar. Mas tudo que a gente ganhava e dividia entre nós, era assim, maravilhoso. Você lá tinha uma vida, tinha uma casa, tinha um lugar e tudo, já que O que foi mais difícil quando vieram para cá e começar essa vida de missionário, assim, nos primeiros anos? Eu acho que foi a família. Só deixar o pai, a mãe e os irmãos. Porque eu era funcionária do Estado, eu pedi exoneração, eu nem tive medo. Eu poderia pedir licença sem vencimento por 2 anos, mas eu não tive medo, eu pedi exoneração. Vim embora. Tião fechou a empresa dele, ele trabalhava em uma empresa, depois ele abriu a empresa dele de trabalho de radiodifusão, de televisão, que é a área dele. Aí ele fechou a empresa dele e a gente veio. 25 anos de Canção Nova, você já deve ter passado por vários departamentos, né? Já, vários departamentos. Eu morei em São Gonçalo dos Campos, Cachoeira Paulista. Daqui eu fui remanejada para Fortaleza. De Fortaleza fui remanejada para Aracaju. De Aracaju foi que eu morei mais tempo assim fora de Cachoeira, né? Que foram 6 anos. E de Aracaju eu voltei para Cachoeira Paulista. Eita! E departamentos Nossa, Clube do Ouvinte. Olha, quando eu entrei, eu fui fazer... O desafio foi fazer o programa da rádio, porque Isabel Cortez fazia o Clube do Ouvinte chamado, antigamente. Não é? Então, o desafio foi fazer esse programa, e o Padre Jonas, ele aposta em nós. Mas eu sou nova na comunidade. Mas ele que tomava a iniciativa, já nesse tempo, assim, ele tomava a iniciativa, Antonieta vai e assume isso. Olha, o Padre Jonas é presente, vivo e envolvido em toda a vida da Canção Nova.
Sempre foi assim. Às vezes eu falo bem assim, o pessoal fala assim, nossa, o Padre Jonas está velho, é alguém que está fazendo e mandando na Canção Nova. Não. O Padre Jonas é o presidente da Associação Internacional de Fiéis Canção Nova, Pública de Fiéis Canção Nova. Ele é presente na reunião mensal do nosso conselho. Mensal? É. Hoje, quem faz parte desse conselho? Pode dizer, não? Pode, claro. Você? O Padre Jonas... Não, eu não sou Você membro não do é, conselho. não. O Padre Nem Jonas... me fale uma coisa dessa. Ó. Tomara que não seja uma profecia também. O Padre Jonas... Tu é doido? O Padre Jonas é o presidente. O Padre Wagner Ferreira certo. É o vice-presidente. O Padre Márcio Prado é o representante do clero. O diácono Valdir é o representante das famílias. A Priscila é o representante dos celibatários. O Eto e o Padre Bruno são mais 2 conselheiros assistentes. Olha que coisa mais linda é o nosso conselho. Mensalmente o Padre Jonas participa. Mensalmente. Talvez de videoconferência, porque não vai... Não tá exatamente. Então fica a câmera na casa dele, e o conselho se reúne na nossa sede de governo e ele está presente na vida da comunidade, entendeu? Ele celebra todos os dias, a gente recebe o áudio da homilia dele, todo sábado ele celebra e 9 horas da manhã transmitido pelo YouTube. Então o Padre Jonas está na vida da comunidade, se ele está vivo, uma cabeça maravilhosa, é um homem que entende fala de todos os assuntos. Todos os assuntos. Então você assumiu o Clube do Ouvinte. Foi, então nessa época o Clube do Ouvinte. Então o Padre Jonas nos animou. Entendeu? Não, ele brinca bem assim, vai ser lançada, senão eu lhe lanço, minha filha. A gente brinca, né? Ele fala dessa... O Kaique que sabe imitar a voz do Padre Jonas muito bem. Ah, é, Kaique? Você sabe imitar? Sabe, ele sabe. Ele sabe, né? Ele sabe imitar a voz do Padre Jonas. Inclusive, ele atuou, não era é? Pra eu ter no pedido, teatro. Era pra eu ter pedido isso no podcast dele. Pois ele imita, imita igualzinho a voz do Padre Jonas. Então, o Padre Jonas nos animava, entendeu? Então, a gente ia. Porque na Canção Nova tem uma graça, Guto. Precisa, a gente vai e faz. Tem que ir. E Deus vai nos formando, vai nos cuidando de nós no caminho. Então, enquanto eu estava lá, eu fazia o programa, né, Clube do Ouvinte, chamado na época, hoje é Clube da Evangelização, não, em São Gonçalo dos Campos. Clube da Evangelização, e trabalhava na Casa de Evangelização. A gente tinha o escritório do clube, o bazar, livraria, tudo que comporta uma casa de evangelização, nós fazíamos lá. Chegando aqui em Cachoeira Paulista, remanejada para cá, eu fui trabalhar no departamento de eventos. A gente chamava antes de promoção. Hoje, e era uma salinha pequenininha aqui nesse prédio onde departamento nós estamos. Que promovia os eventos, exato, marcava com os pregadores. Isso, a nossa agenda interna aqui. E foi ampliando, hoje é o departamento de eventos, que cuida dos eventos internos e externos, né? Tem uma equipe maravilhosa que vai gerindo todo esse trabalho interno e externo, porque nós saímos muito para a missão, né, onde as pessoas nos chamam. Então, eu trabalhei lá e depois, por causa da minha formação profissional, eu fui, a pedido do Padre Jonas e do seu conselho, criar o nosso Instituto Canção Nova. Então, eu fui remanejada para lá, porque como eu era gestora educacional, fui dona de escola, eu fui preparar toda essa parte para criar o nosso, hoje, Instituto Canção Nova. Sim. Então, fiquei na direção da escola por 3 anos, depois eu fui remanejada para Fortaleza. E em Fortaleza, eu era responsável do departamento de eventos. E aí a gente fazia a missão acontecer lá e tudo mais. E de lá eu fui para Aracaju. E, para minha surpresa, fui responsável de missão lá em Aracaju. E como responsável de missão, você também está fazendo o que precisa, entendeu? Assoviou, tocou, você dança. Lá diz assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Então, fomos trilhando esse caminho. E depois de Aracaju, voltou a Cachoeira? Voltei. Fiquei muito doente, depressão profunda. Depressão? Como que foi isso? Olha, Guto,
Às vezes o pessoal fala bem assim... Depois de atender tanta gente, rezar por tanta gente, a gente diz assim, como é que pode? Depressão é para quem é fraco. Não sei, não, ou quem não reza. De quem não reza, não sei o quê. Eu cheguei a ouvir isso. Claro, isso aí a gente escuta constantemente, né? Mas como que foi? O que ocasionou e como que foi isso? Olha... Cansaço, talvez? Cansaço, ativismo, estafa, é um conjunto, não é um parar, complexo. Exatamente. Eu cheguei a um ponto, a estrutura da nossa missão em Aracaju é fantástica, maravilhosa, que eu animava ali o acampamento que ia acontecer, rezava, preparava o povo para receber a palavra, subia... Tinha uma salinha pequenininha, botava um colchão, deitava lá e ficava lá assim, falava, agora eu posso morrer. De tão cansado, parecia que o meu corpo, que não era eu, um esgotamento total, que é aqui dentro, mas que atinge todo o corpo. Estava muito doente. Eu ficaria lá na missão. E Luzia, ela é muito mãe, preocupada com isso, nós fomos remanejados para cá. E quando eu fui remanejada ainda, não querendo considerar que eu estava doente, porque você demora em aceitar que você está doente, não é? Então, eu voltei a trabalhar no Instituto. Para não ficar sem fazer nada, eu falei, olha, eu vou dar aula combinei com Shirleia, que é a diretora, e ainda é, do Instituto, me dá as aulas de literatura, que é a minha área também. Eu vou pegar duas... Aí peguei uma turma de primeiro... As 3 turmas, de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio de literatura. Fiquei fazendo um trabalho ali em 2 meses só. Fiquei muito mal. Nós temos um evento chamado a Feira do Saber com Sabor. Foi até um projeto meu em Jiquié, a gente implantou aqui, deu certo. E nessa feira, que hoje chama Feira da Alimentação, eu estava lá servindo açaí e muito mal, me sentindo muito mal. Me lembro como hoje. A Salete veio em minha direção e Salete falou assim, Antonieta, você está bem, minha irmã? Eu estou aqui, eu posso rezar por você. A tua cara está parecendo que tu está saindo de uma guerra. Ela me viu e descreveu a minha alma, porque é uma guerra dentro de você. Ela saindo dali, eu fiquei ali tentando servir, mas eu entrei em pânico. 2 coisas eu me lembro, Guto, que eu entrei em pânico, que eu saí dali, eu tive um apagão. Eu saí, não sei por onde eu andei e onde eu passei aqui em Cachoeira Paulista. O outro clarão que me acendeu foi a mão da minha filha, que me achou e estava segurando no meu braço. Olha só. Porque as meninas já estavam todas moças e tinha as festas aqui no Instituto, elas vinham para rever os colegas. Porque isso foi em 2009, março de 2009. Então, as coisas que aconteciam na escola, as meninas vinham para rever os colegas, porque elas saíram daqui adolescentezinha, crianças, e estava tudo moça. Então, ela estava vindo e ela me encontrou. Me levou para a casa de Dilma, irmã de Vanúzia, me deixou lá e no outro dia o padre Zé Augusto foi lá e me deu uma dura. Falou, olha, você está doente, tenha consciência que você está doente, precisa ir no psiquiatra, me deu uma dura. Então, naquela semana eu fui no psiquiatra e o meu estado era tão ruim, tão mal, que recebi uma licença médica, fiquei afastada de todas as minhas atividades para me recuperar. Nossa. Então, aí eu fiquei, né, tentando fazer caminhada sem conseguir, eu não conseguia rezar. Eu ia rezar uma Ave Maria, dava branco, a Ave Maria... Dava branco, não sabia, não. Olha, tive medo, sempre amei a palavra de Deus, tinha medo. Quando eu vi uma Bíblia, parecia que ia explodir na minha cabeça aquela Bíblia. Olha só. Eu não queria que ligasse a TV na Canção Nova. Eu fiquei muito mal. Então, o telefone não podia tocar, nada disso. Então, a única coisa que eu me lembrava, que eu chamava, era Vinde Espírito Santo. De vez em quando eu lembrava, Espírito Santo, tu estás na minha alma, não deixa eu esquecer. Eu lembrava disso. Mas há uma vida sem gosto. E neste tempo... Quanto tempo foi?
Olha, que eu fiquei mal assim 1 ano. Nossa. O diácono Nelsinho, ele era formador geral nosso, e ele é muito alegre, muito comunitário. Ele mandou um recado: fala para Antonieta que eu vou lá cozinhar para ela. Que ele gosta de cozinhar. Ele foi fazer yakisoba. E pensa eu, a mulher sem vida, eu estava lá. Ele fazendo E yakisoba. ele na cozinha, ele foi, porque os filhos são amigos, graças a Deus, né? Todo mundo ali rindo, brincando, a Márcia junto, e ele fazendo o yakisoba. A gente comeu o yakisoba e eu morta, rezou por mim, me deu uma benção, quase chorou de dó de mim. Você via a cara dele ali, todo compadecido, e eu naquele estado, e fui aos poucos, né, sabe, com atendimento, psicólogo. Aí tinha um padre que me atendeu, que era psicólogo, e esse padre falou para mim uma coisa muito importante: minha filha, Deus é sensível, os sensíveis adoecem. Então, nesse caminho, com a terapia, eu fui reagindo. Terapia, medicação, tudo direitinho. Voltei a fazer as caminhadas. A gente morava em um lugar que era onde tinha a Casa de Missão da Canção Nova aqui próximo, na cidade de Canas, um lugar chamado Centri, tinha plantação de arroz. Eu ia andar, caminhar, final da tarde, nas plantações de arroz. E as minhas meninas tinham um husky siberiano. Sim. Eu tinha tanto medo de cachorro, quando ele aparecia, eu saía correndo no meio da plantação de arroz. Aí a corrida com medo do cachorro foi ajudando. Aí fui reagindo aos poucos, fui reagindo, tratamento. Quando voltei para o trabalho, fui no meu ritmo, no meu tempo. E como eu fui uma pessoa assim do teatro, das artes, estava a comunidade mobilizada para preparar a Via Sacra. Sim. E me convidaram para fazer a abertura. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Depois eu fiquei com medo, falei, não vou dar conta, eu não estou conseguindo gravar as coisas e tal. E o personagem era assim, eram 2 personagens que faziam a abertura da Via Sacra: a promessa e o cumprimento. Eu era a promessa e o Rodolfo o cumprimento. E que eram passagens bíblicas que falavam do Messias, né? Sim, a promessa. Sim. E depois o cumprimento da promessa. O cumprimento, isso. E aí eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, olha, eu vou dizer que não vou não, que eu não vou dar conta. Aí Tião me levou para o ensaio e falou assim, não, você vai. Você vai dar conta, não é possível e tal. E ele me animou. Quando eu cheguei lá para o ensaio, a irmã que estava na direção falou para mim, Antonieta, você é a mulher da palavra. São textos bíblicos que vai falar da promessa, já está dentro de você. Olha aí. Ela falou aquilo e eu fiquei com vergonha de dizer para ela que eu não ia mais. Aí fizemos, né, a técnica e a intuação e tal. Passei o texto ali, fui para casa ainda morrendo de medo e fui tentando estudar e tivemos 2 ensaios gerais. Um para marcar as câmeras e outro a iluminação. E foi. A minha filha Tuane me arrumou, me produziu tudo direitinho e nesse dia foi a minha cura também. Porque eu consegui fazer... O dia da Via Sacra. O dia da Via Sacra. Então, antes, a Luzia reuniu com todos nós, debaixo do palco, rezou, me abraçou. Que bom que você está aqui, minha filha, porque ela sabia, né, o meu estado, né, que estava tentando melhorar. Aí rezamos conosco, com todo mundo, porque a gente reza muito, né, quando vai fazer os trabalhos. Aí eu consegui fazer, voltei e fiquei ali na intercessão, a atuação acontecendo, terminou a Via Sacra, meu Deus, eu consegui. Aí comecei aos poucos e fui me encontrando, porque quando você está nessa depressão, nesse fundo do poço, mexe com a sua identidade. Verdade. Você olha, não vê você. Então eu fui me retomando, me ver no espelho e saber quem é Antonieta. Tocar na minha identidade de novo, que adoeceu, que ficou doente. Quanto tempo faz que você passou, que conseguiu superar mesmo assim? Olha, você considera que consegue superar ou você tem a consciência que a todo momento é uma vigilância para não cair de novo? A todo momento é a vigilância. Mesmo depois de quanto tempo faz? Olha, eu estava nesse fundo do poço em 2009, eu voltei assim às minhas atividades missionária com toda a força em 2011. Então fazem 11 anos. Então de 2011 para cá, que foi a época também que eu
saí em missão, porque quando eu entrei na comunidade com as meninas pequenas, meu apostolado, meu trabalho missionário era todo interno, não tinha Então como eu sair. começou a sair Exatamente, em 2011. Então, em 2011, eu fui tocando na realidade daquilo que eu sou, mas vigiando. É claro que diante de tudo aquilo que a gente passa no dia a dia, de sofrimentos, de angústias que nós não estamos livres, o Senhor nos advertiu. No mundo tereis aflições, mas coragem e paz em mim, que eu venci o mundo. Então, não permitir que a paz interior saia, essa paz de Cristo, né? Que no sofrimento você permanece na paz, na dor você permanece na paz, mas vigiando. E como que o Tião, né, encarou esse período depressivo assim? Acompanhava, né? Acompanhava, rezava por mim, estava ali, animava. Tião sempre foi um animador, assim, conosco. Mas é impressionante que, assim, eu acho que muita gente ainda não compreende, né? E despreza quando a pessoa está em depressão. Né? Até, às vezes, pessoas próximas, talvez até irmãos de comunidade, mas depressão, o que é isso e tal, não sei o quê. Mas ainda é uma falta de conhecimento. Falta total, porque nós somos humanos, né? A parte humana adoece, que a parte humana adoecendo, o espírito adoece e por aí vai. Nós somos esse conjunto perfeito que Deus cuidou e que precisa ser cuidado em todas as esferas, humana e espiritual. Sim. Nós não podemos ser tolos, não é? Eu também escutava isso, Guto. Não, quem tem depressão não reza. É porque não reza. Imagina que absurdo. E assim, olhar, nossa, baiana, sanguínea, com depressão? Baiana, sanguínea. Nem todo baiano é sanguíneo, né, minha gente? É verdade. E, o meu marido é colérico. Eu tenho uma filha que é fleumática e é baiana, entendeu? Então, baiana, sanguínea, por causa do meu temperamento, adoeci e vigio até hoje, porque se eu não vigiar, na hora que vem aquela agonia, eu caio de novo. E as agonias vêm, as dores vêm, as agonias vêm, as agitações vêm. Aí eu tenho o rosário, Jesus sacramentado, a Sagrada Escritura, a vida familiar, a vida em comunidade, o chá de camomila com erva cidreira. Nós tomamos ontem, né? Tu tomou chá de camomila ontem, né? Lá, né? Eu tinha um chá de lavanda. Ai, amor, tá aprendendo, né, amor? Para você ir se acalmando. Isso é importante. Se acalmar. Aqui. É uma parte importante do podcast, isso aqui também. A cara dela ali. Mas vamos lá, de 2011 para frente, você mergulhou mesmo aí, saiu bastante em missão e acabou também aparecendo mais na TV também, né? E tudo, né? Em Aracaju eu fazia mais, porque nós tínhamos um programa fixo local que a gente fazia apresentação. Aqui em Cachoeira Paulista, normalmente a gente entra nas escalas do acampamento, da quinta-feira de adoração e tudo mais. E você disse nos bastidores que é também quase tapa-buraco profissional, né? Isso. A gente faz, nós somos do Ministério Tapa-Buraco. Quando necessita, a gente vai. Exatamente. Então, por uma necessidade, vou lá substituir no Amor Vencerá. Por uma outra, a gente vai lá no Juntos. Por uma outra, a gente vai onde precisa. Mas uma identidade... Então, todos nós fazemos isso. Uma identidade pessoal sua no carisma, talvez aflore bem a intercessão. Você gosta de... Gosto. Eu fujo dela, mas não teve jeito. Não teve jeito. E porque, assim, o intercessor está no secreto. Ninguém vê. O reparador de brecha, ninguém vê. Mas é lá que Deus quer você reparando a brecha. Na intercessão, não é verdade? Claro, muitas vezes Deus me leva para esses encontros, você tem que assumir a pregação e tudo mais, não é verdade? Então, nessa questão de, digamos assim, de algo que alguém vê, né? Eu canto no coral, canção nova, sou contralto, graças a Deus, amo essa missão. Enquanto eu pudesse vir a Deus nessa forma, farei. E na pregação da palavra, nos retiros que a gente vai. Mas essa questão da intercessão... não tem como correr, não tem. Então, a gente precisa fazer porque Deus quer, Deus chama, Deus pede. Que bom, olha que coisa boa.
Kaique já tá ali, já colocou uma plaquinha de 5 minutos, ele já tá ali, tá quietinho. Hoje ele tá de folga, viu? Teve aula hoje, não Pois teve, é. tá de boa aí, só na lagoa, né? Só maravilha. Agora, Antonieta, nessas suas viagens, assim, e na verdade na trajetória toda, né? Como que foi participar de todo o início? 25 anos, a Canção Nova, quando você entrou, era ainda talvez uma criança adolescente, né? Ali, né? E bebeu da fonte, né? Ali, tudo da proximidade ao Padre Jonas. Você faz parte dos primeiros, por mais que a Canção Nova já tenha o quê? Ao todo? 45 mas anos. os primeiros 20 anos da Canção Nova, que ainda era um início a ponto que se vê hoje, né? E podia estar mais próximo do Padre Jonas, podia fazer uma viagem, às vezes em missão, às vezes tal. Como que para você é um resumo de toda essa experiência? Inclusive, quando a comunidade fez Bodas de Prata, 25 anos, nós comemoramos com um encontro aqui no Rincão do Meu Senhor. Foi bom demais. Nós, comunidade, ouvindo o Padre Jonas. Então, essa presença viva do Padre Jonas, eu não deixo... A gente não pode estar próximo dele por causa da condição dele hoje. Mas ele está próximo nas pregações que eu escuto constantemente. Às vezes eu trabalho... No meu trabalho eu estou ouvindo Padre Jonas pregando as pregações antigas dele, as atuais, tudo, as músicas... que eu gosto por demais, não deixo. Na faxina de casa, vem louvar, anuncia-me, tocando e faxinando. Então, isso é muito bom. Mas o Padre Jonas, quando ele fazia as viagens pastorais, a gente já aguardava o dia que ele ia reunir a comunidade para contar e partilhar como foi a viagem. Ah, ele fazia isso? Fazia isso. Tu imagina para quem é mais antigo, como o diácono Nelson Corrêa. Quando eu entrei, fazia isso. Então, a gente sentava, se espalhava a comunidade toda e o Padre Jonas partilhava, contando como foi a viagem, o que Deus fez, o que Deus realizou. Era maravilhoso. Olha que então, coisa, uma vez por mês, ele dava formação para nós no sábado, no Salão Sapé, que hoje é outra estrutura. Não é? Aqui na Canção Nova, e no domingo a gente tinha convivência. Então, ele sempre foi muito presente. Para quando a gente foi criar o Instituto Canção Nova, escutar dele o que Deus falava, o que Deus apontava, ele dizia, nós vamos ter universidade. Hoje a gente tem uma faculdade, mas ele falou, teremos uma universidade, eu sei que vai ter. E você participou desse início? Isso, então ele olhava lá, escrever o estatuto e ele corrigir o regimento interno do Instituto, e escrever e ele corrigir. A festa de Todos os Santos, ele sentar lá para ver as crianças desfilarem vestido de santo, e me chamando de Mamãe Margarida. Uma vez ele ligou nos... Mamãe Margarida de Salesiano. E eu estava vestida de Mamãe Margarida, mas me arrumaram uma roupa tão feia que eu estava parecendo mais a Cuca do que Mamãe Margarida. E as crianças, os seminaristas, não é? Porque até isso o Padre Jonas falava. O recreio, porque os meninos faziam filosofia, era bem próximo. Então, os seminaristas adotavam as crianças como intercessor delas. O recreio, para elas, só veio e ser fecundada pela presença deles. Ele é salesiano, né? Tudo ele isso sabia fazer. Era a orientação dele, ele sabia fazer. Então, o Padre Jonas ligou no Instituto e falou, Mamãe Margarida. E eu pensei que tinha sido o seminarista Cleidmar, que brincava comigo. Hoje, Padre Cleidmar. Falei, ô, seu engraçadinho. Ele imitava também a voz. Brincando. Aí o padre, mas eu também tenho o direito de chamar a Mamãe Margarida. E eu, padre, me perdoa, é o senhor, padre, eu tô brincando. Aí ele deu uma risadinha. Eu também tenho o direito de chamar a Mamãe Margarida. Falei, tem, padre, o senhor tem direito, sim, de chamar a Mamãe Margarida. Aí ele me chamava de Vera, quando eu atuava naquele seriado nosso que tinha Vera. Sim. Ele me via, ele chamava de Vera, não me chamava de Antonieta. Então, ele é... E é interessante, com o Padre Jonas nos vê, ele pergunta dos filhos, principalmente os mais antigos, ele sabe nome por nome. Ele sabe? Eu chamo Tiana, Tuane, Tayana, eu confundo. Ele sabe quem é Tiana, Tuane e Tayana. Então ele tem uma memória maravilhosa.
Então, é muito assim, né? Teve uma época que Tuane, minha filha, escreveu um bilhetinho para ele, fazendo queixas. Ou tal. Fazendo queixa. E era bem próximo de um dia de formação e depois a convivência. Aí ele começou assim, eu tinha preparado um determinado assunto, mas eu recebi um bilhete da Tuane, aí eu falei, ai meu Deus, ai Jesus, e agora? E agora? Com recomendações, queixas e recomendações, e eu vou começar por elas. E ele deu a formação baseado em umas críticas que ela fez a nosso respeito. Quanto foi a nosso respeito. Da Canção Nova? Exatamente. E eu tenho em casa, está dentro do meu catecismo até. Quando nós estávamos em Aracaju, ele escreveu uma carta para ele também. Aí ele mandou, não sei o que foi que ela pôs na carta, mas ele respondeu para ela com a letra dele. Ele é muito atencioso. E a geração dos meus, da turma das filhos da minha idade foi aquela geração que ele pregou a jornadinha, que a gente chama para ela, retiro para elas, que confessava, que convivia, que gravava no cantinho da criança, entendeu? Então ele escreveu a próprio punho para ela, respondendo a carta para ela, que ela tinha toda a razão também, não sei o que foi que ela escreveu. Ela escreveu tudo direitinho lá. Eu falei, nossa, e está guardado lá, né? Então, ele sempre foi muito presente, tocar nessa realidade, dessa presença dele. Por isso que a gente sente falta, sente. Mas essa vida presente, porque a obra é de Deus e o Padre Jonas sempre nos apontou o Senhor. Ele nunca apontou para ele. Ele é um homem que aponta o Senhor, não é? E como ele aponta o Senhor, a gente vai em direção do Senhor que ele está apontando. Então, isso faz a gente vibrar, faz a gente ver que essa obra é de Deus, não é de obras humanas, mas Deus quis usar de uma pessoa humana, que é o Padre Jonas, para criar a obra dele. É simples assim. Que lindo. Olha só, nosso tempo aqui já chegou. Muita gente vai dizer, mas eu queria mais, Antonieta. Mas vamos ter outras oportunidades, né? Eu espero que não seja a primeira vez que eu venha a Canção Nova gravar podcast. Deus quiser. Né, Kaique? Eu acho que Deus pode providenciar aí, mas eu quero muito. Primeiro, agradecer a sua generosidade, né, de ter feito as pontes, de ter organizado, junto com o Kaique, a nossa vinda aqui à Canção Nova para gravar esses episódios, a sua atenção, o seu carinho. E o seu testemunho de vida é algo tão especial, porque toca realmente a realidade de muita gente em todos os aspectos, tanto a luta em relação ao seu marido inicialmente, depois em relação à depressão, e o sair de si para que possa ir se encontrando na missão. Isso daí é algo que, para todos nós, é um grande testemunho, porque não é fácil, não é um processo que é assim, não é fácil, né? Então, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pelo carinho, e que Deus abençoe. Estou muito feliz. Eu que agradeço, Guto, também unida em intercessão por esse trabalho tão necessário, porque você lida com vidas, Verdade. Lida com a vida da pessoa que vai ajudar a transformar outras vidas, que realmente o testemunho ajuda e aumenta a fé dos outros. Então, agradeço a oportunidade, a gente segue junto na intercessão. Juntos, com a graça de Deus. Muito obrigado. E a você que esteve conosco, se você ainda não segue a Antonieta, lá Antonieta CN, no Instagram. Uhum. E aí você vai lá para acompanhar toda a trajetória e toda a missão, viajando bastante, né? Onde Deus chama, a gente vai. Vai. E geralmente prega mais o quê? Para mulheres, para família? Tudo em geral. Olha, para mulheres é uma demanda grande, que é outra história que já acontece há muitos anos, desde o início da Canção Nova, enquanto para homens, para mulheres. Então, a gente colabora bastante muito, né? Em todos os lugares, no Brasil inteiro, fora dele, onde o povo chama, a gente vai. Quando foi para o exterior, gostou de viajar? Passou algum perrengue lá? Não, tranquilo, né? Não, todas as minhas viagens no exterior foi... Até quando eu fui para Terra Santa, que eu estava um pouco doente, teve turbulação, eu nem vi. Nem teve turbulência, o povo gritou, chorou, não vi nada. Olha.
Gritou, chorou e não viu nada. Não, fui Mas dormindo. tinha tomado um Dramin, não? Não. Ela é de sono bom, hein? Pois Pelo é. menos no avião naquele dia Mas, tava. mas para quem ficou 3 anos sem dormir, depois Deus deu uma recompensa, Descontou. né? Descontou. Foi tranquilo também, graças a Deus. Todas Que as maravilha. experiências fora também foram bem tranquilas. Especiais. Que É. bom. Pessoal, muito obrigado a você que esteve conosco. Até a próxima quinta-feira no nosso Santo Flow Podcast, que a gente se encontra aqui. E muito obrigado a você que sempre acompanha o nosso trabalho. Continue divulgando. Se inscreva também no canal do Santo Flow e deixe o seu like antes de terminar a nossa transmissão. E muito obrigado a você que esteve conosco. Obrigado, Antonieta. Que alegria. Tchau, tchau. Deus abençoe.